A gestão em saúde é basicamente a capacidade de lidar com conflitos e articular recursos para alcançar resultados positivos. Se faz necessária, pois não há coincidência entre interesses e necessidades, sendo preciso lidar com as divergências que surgem. Para ampliar a capacidade de saúde, é preciso reconhecer inovações e, ao mesmo tempo, promover a realização dos trabalhadores por meio de um trabalho dotado de sentido. A gestão participativa valoriza o comprometimento de todos através do controle social, por meio de práticas institucionais como conselhos e conferências de saúde. Já a cogestão concretiza a gestão participativa. É um espaço pedagógico de troca de saberes que inclui o pensar e o fazer coletivo. Tem como efeito a corresponsabilidade e a melhor resposta às instabilidades através do diálogo e de pactos entre os sujeitos, e não de imposições, o que estimula a vontade de fazer. Considerando que prevalecem os antigos padrões de hierarquia e poder, os espaços institucionais acabam se tornando deficientes. Excessivamente formais inibem a espontaneidade e concentram o protagonismo em poucos atores. Isso resulta na baixa contribuição popular e em um número reduzido de participantes ativos, tanto nas interações como nas decisões. Portanto, a simples implantação do espaço coletivo de decisão não é suficiente para efetivar a gestão participativa, que pode ser ampliada ou limitada pelas relações estabelecidas entre os sujeitos. Como primeiro passo para a implantação do Conselho Local de Saúde através da cogestão, é necessário eleger um ou mais mediadores motivados, com disposição política para intervir no futuro, com interesse em ampliar seus conhecimentos sobre políticas públicas, sobre educação popular e permanente em saúde, comprometidos com a construção de uma rede de confiança e diálogo. Esse mediador não precisa necessariamente ocupar a posição formal de poder, mas é imprescindível que sua atuação se desenvolva de forma articulada com os ACS, reconhecidos como mediadores naturais e estratégicos nas dinâmicas territoriais, fundamentais para a aproximação entre serviço de saúde e comunidade. Esse mediador deverá reconhecer o território a partir de uma visão ampliada da equipe e da comunidade, realizando um diagnóstico da condição de saúde e doença, do capital social, dos objetivos compartilhados, da cultura organizacional, da dinâmica das relações existentes, do senso de comunidade, da presença ou não de lideranças, da habilidade de mobilizar recursos, construir parcerias e desenvolver ações eficazes e sustentáveis para o bem-estar comunitário. Nessa perspectiva, é importante reconhecer a elevada diversidade dos contextos locais e as suas influências para a promoção das mudanças significativas e duradouras. Estratégias que se mostram eficazes em determinados territórios podem ser amplamente rejeitadas em outros, o que reforça a necessidade de considerar cada realidade. Dos desafios comunitários mais comuns encontrados nesse diagnóstico, podemos nos deparar com os históricos vícios sociais decorrentes de regimes autoritários e excludentes. Baixa confiança na sabedoria popular ainda subestimada, arrogância técnica de profissionais de saúde em relação ao público, escassez de projetos verdadeiramente participativos, espaços intimidadores com caráter apenas informativo e deliberativo, e participação baseada em favorecimentos e interesses individuais ou busca por projeção político-partidária. Nesse contexto, a participação comunitária torna-se uma mera presença. Sem o treinamento necessário, predomina a vontade do poder público. A garantia de direitos passa a ser confundida com benesses, e o pleito por recursos fica dependente apenas da iniciativa técnica. Quanto aos desafios institucionais, estão a escassez de recursos, a sobrecarga de trabalho, falta de tempo e a alta rotatividade profissional. As frequentes mudanças políticas, a falta de preparo dos gestores, avaliações de desempenho como instrumentos punitivos e não formativos. Autonomia profissional limitada, rivalidade entre profissionais em busca por ascensão na hierarquia, relações de trabalhos instáveis, marcadas por estruturas centralizadas, burocráticas e tecnicistas, focadas na organização das equipes em linhas de produção, em metas e na cultura biomédica, que contribui para a fragilização dos vínculos e a desmotivação dos grupos. Identificar os principais desafios possibilita encarar a realidade de forma a reduzir frustrações. Uma vez reconhecido o diagnóstico situacional, é fundamental adotar uma postura de transparência com todos os envolvidos, inclusive a gestão. Quanto mais cedo as informações sobre uma possível mudança for comunicada, maior será o sentimento de participação, respeito e valorização. Ao compartilhar com usuários e profissionais os desafios vivenciados no território, os deslocamos da posição de reclamante. Reconhecendo os motivos, participam dos processos e compreendem as restrições existentes. Os trabalhadores percebem quando suas perspectivas são consideradas relevantes e benéficas para a organização, e que seus superiores confiam neles. Diante dos desafios e da complexidade do sistema, os profissionais e representantes comunitários engajados tendem a mobilizar sua criatividade para adaptar soluções às necessidades de cada contexto. Porém, para que essa criatividade seja explorada, cabe aos mediadores incentivar o aprimoramento das habilidades e conhecimentos, um compromisso contínuo e de longo prazo. É necessário dispor de educação permanente e popular em saúde, com atividades práticas e próximas das situações reais, favorecendo maior apropriação do que é identificado, discutido e pactuado, confrontando propostas equivocadas que possam se contrapor ao bem público. Isso fortalece a tomada de decisão, formando sujeitos críticos, participativos e multiplicadores, para que não apenas o saber científico seja validado, mas que integre o saber popular e as experiências vivenciadas pelos profissionais. Isso aumenta o sentimento de pertencimento, o empoderamento,
a capacidade de implantar e inspirar mudanças mais amplas. Atuando como catalisadores, os grupos compartilham seu conhecimento com outros indivíduos da comunidade. Uma vez que uma demanda emergencial seja solucionada através da cogestão, isso se torna um meio de fortalecer a credibilidade a partir dos resultados positivos e do envolvimento ativo dos sujeitos. A confiança é um elemento fundamental para construir um ambiente saudável e de bem-estar aos envolvidos, que tendem a se mostrar motivados, engajados e a apresentar níveis mais baixos de desgaste emocional. Na medida que se estabelece uma relação consistente entre trabalhadores e gestão, bem como entre a equipe e a comunidade, a implantação ou a consolidação dos espaços formais torna-se apenas um passo adicional para garantir a transparência dos processos e formalizar os acordos construídos coletivamente. A gestão participativa não se concretiza apenas nas reuniões mensais do Conselho Local de Saúde, mas principalmente nas manifestações sociais, nos movimentos de resistência e nas colaborações que emergem das próprias dinâmicas relacionais de respeito presentes no território. Após consolidar vínculos genuínos de confiança e diálogo, recomenda-se eleger internamente os representantes locais da gestão e dos trabalhadores, bem como seus suplentes. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, convocar uma assembleia local para a eleição dos representantes comunitários. Em seguida, realizar ampla divulgação nas mídias e grupos sociais, solicitar a publicação das etapas em diário oficial e convidar aqueles que estiverem envolvidos no processo de cogestão. Recomenda-se ainda a entrega presencial, de preferência pelos mediadores e ACS, de convites personalizados aos líderes comunitários, aos equipamentos públicos do território e àqueles que demonstraram maior engajamento e influência ao longo do processo. O evento deve ser planejado e organizado de forma cuidadosa, para que todos se sintam bem acolhidos e, se possível, oferecer um coffee break. Na Assembleia, apresentar de forma dinâmica as conquistas alcançadas até ali e os objetivos do Conselho Local de Saúde, eleger seus representantes e suplentes comunitários e estipular a data da primeira reunião, para a eleição do presidente, aprovação do regimento interno e formalização dos pactos feitos através da cogestão e dos desafios que ainda demandam atenção e articulação. A implantação ou mesmo a consolidação do Conselho Local de Saúde trata-se de um processo lento, artesanal e contínuo, construído por várias mãos ao longo do tempo e permeado por desafios, conflitos e dissensos. Um percurso exigente, porém com elevado potencial para reduzir de maneira significativa a sobrecarga inicialmente identificada nos diversos setores e dimensões do trabalho. As potencialidades institucionais e comunitárias desse processo favorecem o crescimento pessoal e profissional, qualificando a tomada de decisão. As reuniões tornam-se resolutivas, com diagnósticos mais fidedignos, encaminhamentos concretos e mudanças sustentáveis. A mediação de conflitos, menos impositiva e mais dialógica, contribui para ambientes saudáveis. Sem intimidações, as dificuldades e experiências podem ser compartilhadas livremente, com engajamento, corresponsabilidade e sentimento de valorização. Os resultados positivos tendem a ampliar o apoio institucional, a autonomia, a capacidade de resposta frente a situações complexas, o grau de satisfação e a segurança do paciente. Os cuidados tornam-se mais avançados, pois estão associados aos aspectos sociais, culturais e econômicos. Ninguém governa sozinho.